O milionário que tentou dominá-la, mas foi ela quem dominou o coração dele para sempre. O prédio espelhado da Mendes em Associados cortava o céu cinzento de São Paulo como uma lâmina de aço, refletindo as nuvens carregadas que ameaçavam mais uma chuva de inverno. No 45º andar, Eduardo Mendes observava a cidade através da parede de vidro de seu escritório, um reino de mármore italiano e madeira de lei que custara mais do que muitas casas. Aos 35 anos, Eduardo havia construído um império imobiliário que se estendia por todo o país. Prédios residenciais, shopping centers, resorts. Sua assinatura estava gravada no concreto e no aço de centenas de empreendimentos. Mas o que realmente o definia não era apenas sua riqueza astronômica, era sua necessidade obsessiva de controlar cada aspecto de sua vida e de todos ao seu redor. Senhor Mendes, a voz de sua secretária, Carla, ecoou pelo interfone. A reunião com os advogados do caso Santana está marcada para as 3 da tarde. Eduardo ajustou o punho da camisa italiana, um gesto automático quando estava prestes a fechar mais um negócio. O caso Santana envolvia uma família que se recusava a vender um pequeno terreno no centro da cidade, o último obstáculo para seu mais ambicioso projeto, um complexo comercial de 2 bilhões de reais. Carla, quero que você pesquise sobre a advogada que está representando a família. Helena Santos, não é mesmo? Quero saber tudo sobre ela antes da reunião. Já fiz isso, senhor. Tenho o dossiê completo. Eduardo sorriu. Eficiência era algo que ele valorizava, principalmente quando se tratava de obter informações sobre seus adversários. Minutos depois, Carla entrou no escritório com uma pasta espessa, seus saltos altos ecoando no piso de mármore. Helena Santos, 28 anos, formada em Direito pela USP com honras ao mérito. Especialista em Direito Imobiliário e Direitos Humanos. Trabalha em um escritório pequeno na Vila Madalena. Faturamento anual estimado em R$200 mil. Carla fez uma pausa, consultando suas anotações. Solteira. Mora sozinha em um apartamento alugado no Itaim Bibi. Sem vícios aparentes, não frequenta a alta sociedade. Interessante, murmurou Eduardo, folheando as fotografias anexadas ao relatório. Helena era bonita de uma forma natural, sem os excessos de cirurgias plásticas que caracterizavam as mulheres do seu círculo social. Cabelos castanhos ondulados, olhos expressivos, um sorriso sincero capturado em uma foto tirada na porta do tribunal. Há algo mais, senhor. Ela recusou 3 ofertas de emprego de grandes escritórios este ano, incluindo uma do Pinheiro, Machado, em advogados, que oferecia um salário 5 vezes maior que o atual dela. Eduardo arqueou as sobrancelhas. Isso era incomum. Em sua experiência, toda pessoa tinha um preço, principalmente advogados jovens com carreiras promissoras. E a família Santana? Quanto estamos oferecendo pelo terreno? 3 milhões de reais, senhor. O valor de mercado é de 1,5 milhão. Dobre a oferta. Carla anotou rapidamente. Eduardo se levantou caminhando até a janela novamente. A chuva havia começado, criando padrões hipnóticos no vidro. Ele sempre conseguia o que queria. Sempre. Seja com charme e intimidação, ou o peso esmagador de seu poder econômico. Mas havia algo na história de Helena Santos que o intrigava. Uma advogada jovem, bonita e talentosa, que recusava oportunidades douradas para trabalhar com famílias de baixa renda. Ou era uma estratégia calculada para se parecer diferente, ou ela realmente acreditava em seus princípios. Eduardo sorriu, mas desta vez não foi o sorriso confiante de sempre. Era algo diferente, quase predatório. Helena Santos havia despertado mais do que sua curiosidade profissional. Ela havia despertado seu instinto de caça. Carla, cancele meus compromissos de amanhã pela manhã. Quero visitar pessoalmente o escritório da doutora Santos. Senhor, isso não é usual. O senhor não costuma... Eu sei o que não costumo fazer, Carla. Eduardo voltou-se para ela, o tom de voz deixando claro que a conversa havia terminado. Às vezes, para conseguir algo realmente valioso, é preciso mudar de estratégia. Enquanto Carla saía do escritório, Eduardo permaneceu observando a chuva. Em sua mente já estava elaborando seu plano. Helena Santos logo descobriria que recusar Eduardo Mendes tinha consequências. E talvez, apenas talvez, ela descobrisse que ser conquistada por ele também as tinha.
O escritório de Helena Santos ficava em um prédio antigo na Vila Madalena, bem diferente dos arranha-céus espelhados do centro financeiro. As paredes de tijolo à vista e os pisos de madeira gastos pelo tempo contavam a história de um bairro que resistia à gentrificação galopante de São Paulo. Helena chegou ao trabalho mais cedo que o usual nesta quinta-feira, carregando um café comprado na padaria da esquina e uma sacola com pães de açúcar para dividir com as colegas. O escritório compartilhado abrigava 4 advogados jovens que haviam se unido pelo ideal comum de oferecer assistência jurídica de qualidade para quem não podia pagar os grandes escritórios. Bom dia, pessoal! Helena cumprimentou Marina e Rodrigo, que já estavam debruçados sobre pilhas de processos. Trouxe pão de açúcar da dona Conceição. Helena, você é um anjo, suspirou Marina, erguendo os olhos de um contrato complexo. Passei a madrugada acordada estudando este caso de despejo injusto. 3 famílias vão ficar na rua se não conseguirmos uma liminar. Helena sentiu o familiar aperto no peito. Cada caso que chegava até eles representava mais do que números e leis. Eram vidas reais, pessoas com sonhos e medos, lutando contra um sistema que parecia sempre favorece os mais poderosos. E o caso da família Santana? Perguntou Rodrigo, mordiscando o pão. Conseguiu alguma coisa nova? Helena suspirou, sentando-se em sua mesa de madeira restaurada. Eles aumentaram a oferta para 6 milhões. Dona Maria está começando a vacilar. 6 milhões? Marina quase engasgou com o café. Helena, isso é muito dinheiro. Talvez devêssemos considerar... Marina, Helena interrompeu com gentileza, mas firmeza. Aquele terreno é tudo o que a família Santana tem. É onde o avô do Sr. João construiu a primeira casa quando chegou de Minas Gerais nos anos 60. Onde os filhos dele nasceram. Onde a neta dele deu os primeiros passos. Mas Helena, Rodrigo hesitou. 6 milhões poderiam garantir o futuro de toda a família. Eles poderiam comprar uma casa melhor, investir na educação dos netos. Helena entendeu a lógica dos colegas, mas algo em seu coração se recusava a aceitar que tudo pudesse ser resolvido com dinheiro. Havia valores que transcendiam cifras bancárias, memórias que não tinham preço. Não se trata apenas de dinheiro, explicou, organizando os documentos sobre a mesa. Se aceitarmos agora, estaremos dizendo que qualquer pessoa com recursos suficientes pode simplesmente aparecer e comprar a história de uma família. O interfone tocou, interrompendo a conversa. A voz da recepcionista, Dona Lúcia, ecoou pelo pequeno escritório. Doutora Helena, tem um senhor aqui querendo falar com a senhora. Diz que é sobre o caso Santana. Helena franziu a testa. Não havia agendado nenhuma reunião para esta manhã. Pode mandar subir, Dona Lúcia. Poucos minutos depois, a porta se abriu e Helena sentiu como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. O homem que entrou era alto, provavelmente 1,85 m, com cabelos pretos bem cortados e olhos escuros que pareciam analisar cada detalhe do escritório em segundos. O terno cinza escuro era claramente sob medida, cortado com a perfeição que só o dinheiro podia comprar. Doutora Helena Santos? A voz era grave e controlada, com aquela confiança que vinha de quem estava acostumado a ser obedecido. Sou Eduardo Mendes. Helena se levantou lentamente, estendendo a mão de forma educada, mas cautelosa. O aperto de mão dele era firme, e ela notou como seus olhos a examinavam com uma intensidade que a deixou desconfortável. Senhor Mendes, não esperava sua visita pessoal. Normalmente essas questões são tratadas através dos nossos respectivos representantes. Eduardo sorriu, um sorriso que não chegava completamente aos olhos. Às vezes, doutora Helena, os problemas mais interessantes requerem uma abordagem mais pessoal. Marina e Rodrigo trocaram olhares nervosos. A presença de Eduardo Mendes naquele pequeno escritório era como um tubarão que havia nadado para águas rasas. Bonito de se ver, mas potencialmente perigoso. Em que posso ajudá-lo? Helena manteve o tom profissional, mas Eduardo percebeu a ligeira tensão em sua voz. Vim fazer uma proposta final. 10 milhões de reais pelo terreno da família Santana. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina deixou escapar um suspiro baixo e Rodrigo parou completamente de mastigar seu pão. Helena, porém, não demonstrou surpresa. Em vez disso, cruzou os braços e inclinou ligeiramente a cabeça. Senhor Mendes,
O senhor é um empresário muito bem-sucedido. Tenho certeza de que entende de números melhor do que qualquer um nesta sala. Então me diga, se o senhor está disposto a pagar 10 milhões por um terreno que vale 1,5 milhão, por que esse terreno é tão importante assim? Eduardo sentiu uma pontada de admiração? Não, era muito cedo para admiração. Respeito, talvez. A maioria das pessoas ficava sem palavras quando ele mencionava quantias como essa. É uma questão estratégica, doutora. Aquele terreno é a peça final de um quebra-cabeças muito grande. E se a família não quiser vender? Todos querem alguma coisa, doutora Santos. Só é questão de descobrir o que é. Helena deu um passo à frente e Eduardo percebeu que ela era mais baixa do que havia calculado, talvez 1,65 m. Mas havia algo em sua postura que a fazia parecer muito maior. O senhor está enganado, Sr. Mendes. Nem tudo nesta vida tem preço. Eduardo sorriu novamente, desta vez com genuína diversão. Veremos, doutora Santos, veremos. 3 dias se passaram desde a visita de Eduardo ao escritório de Helena. 3 dias em que ele não conseguiu tirar da cabeça o modo como ela havia se posicionado diante dele, sem intimidação, sem a reverência que estava acostumado a receber. Era como se ela tivesse imunidade natural ao seu poder de persuasão. Eduardo estava em seu escritório, tamborilando os dedos sobre a mesa de mogno, enquanto Carla apresentava o relatório semanal. Mas sua mente estava longe dos números de vendas e projeções de lucro. E o projeto do resort em Florianópolis está 15% acima do cronograma, Carla concluía, quando percebeu que seu chefe não estava prestando atenção. Senhor Mendes, Carla, quero que você descubra onde a doutora Helena Santos costuma almoçar. Carla piscou confusa. Senhor, Helena Santos, a advogada. Onde ela costuma almoçar? Que horas? Com quem? Senhor, posso perguntar por quê? Eduardo se levantou ajustando a gravata. Conhecimento é poder, Carla, e eu preciso entender como essa mulher pensa. 1 hora depois, Eduardo estava sentado em uma pequena mesa do Tempero da Bahia, um restaurante simples a 2 quadras do escritório de Helena. O ambiente era aconchegante, com paredes amarelas decoradas com fotos antigas da Bahia e o cheiro inconfundível de dendê e pimenta vinda da cozinha. Ele se sentia completamente fora de lugar, acostumado aos restaurantes estrelados dos jardins, mas havia algo curiosamente reconfortante naquele lugar. Os garçons tratavam todos como família, e ele observou como a dona do estabelecimento, uma senhora negra de sorriso caloroso, conhecia a história de vida de cada cliente regular. Exatamente ao 12h15, Helena entrou no restaurante. Ela cumprimentou a dona com um beijo no rosto e acenou para alguns clientes que pareciam conhecê-la bem. Eduardo observou discretamente enquanto ela se dirigia para uma mesa próxima à janela, aparentemente seu local habitual. Dona Conceição, o de sempre? Perguntou Helena, tirando o blazer e pendurando-o na cadeira. Moqueca de peixe com dendê, minha filha. E você está muito magra, vou mandar uma porção extra de farofa. Eduardo esperou alguns minutos antes de se aproximar da mesa de Helena. Ela ergueu os olhos do celular onde estava lendo algo, e sua expressão mudou imediatamente para uma mistura de surpresa e irritação. Senhor Mendes, que coincidência interessante. Posso me sentar? Eduardo apontou para a cadeira vazia à frente dela. É um país livre. Helena voltou a atenção para o celular, mas Eduardo percebeu que ela não estava realmente lendo. Ele se sentou, admitindo para si mesmo que se sentia mais nervoso do que deveria. A comida aqui é boa. Depende do que você considera bom. Helena respondeu sem erguer os olhos. Se você está acostumado com restaurantes onde cobram R$ 300 por um prato que mal alimenta uma criança, provavelmente vai achar isso aqui muito simples. Eduardo sorriu apesar da provocação. Você faz muitas suposições sobre mim, doutora Santos. Desta vez, Helena ergueu os olhos, estudando-o. E você não faz suposições sobre mim, Sr. Mendes? Por isso está aqui, não é? Achou que se me encontrasse em um ambiente neutro, seria mais fácil me convencer? Talvez eu só quisesse conhecê-la melhor. Por quê? A pergunta foi direta, sem rodeios, e pegou Eduardo desprevenido. Por quê? Ele mesmo não sabia responder com certeza. Você é diferente das pessoas com quem normalmente lido. Helena riu, um som genuíno que fez algo estranho acontecer no peito de Eduardo. Deixe-me adivinhar.
As pessoas com quem você lida normalmente dizem sim, senhor, e claro, senhor, para tudo o que você propõe. Você não está muito longe da verdade. Dona Conceição trouxe o prato de Helena, uma moqueca generosa que exalava um aroma delicioso. Eduardo percebeu que estava realmente com fome, um tipo de fome que não sentia há anos, não apenas por comida, mas por algo real. Você quer alguma coisa? Helena perguntou quando notou Eduardo observando seu prato. Na verdade, sim. Dona Conceição? Eduardo chamou a proprietária. Poderia me trazer o mesmo prato dela? Claro, meu filho. Você vai gostar, a moqueca da Conceição é famosa no bairro todo. Quando ficaram sozinhos novamente, Helena inclinou-se ligeiramente para a frente. Eduardo Mendes comendo em um restaurante popular na Vila Madalena. Tenho certeza de que isso não vai aparecer na coluna social de amanhã. Eduardo notou que ela havia usado seu primeiro nome. Pequenos detalhes como esse sempre chamavam sua atenção nos negócios, e agora chamavam em outros contextos também. Helena, ele disse, testando como soava seu nome em seus lábios. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode perguntar. Não prometo que vou responder. Por que você recusou a proposta do Pinheiro Machado em Advogados? O salário era 5 vezes maior que o atual. Helena mastigou lentamente, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Porque eles queriam que eu defendesse uma construtora que estava despejando famílias de um cortiço no centro para construir prédios de luxo. Famílias que moravam lá há décadas, que não tinham para onde ir. E isso te incomodou? Me incomodou? Eduardo, essas famílias têm filhos, crianças que acordaram um dia e descobriram que não tinham mais casa. Sim, isso me incomodou. Eduardo ficou em silêncio. Em seu mundo, essas situações eram apenas efeitos colaterais do desenvolvimento urbano. Números em planilhas, estatísticas necessárias para o progresso da cidade. Você nunca pensou que com um salário maior poderia ajudar mais gente? Helena o encarou diretamente. Eduardo, posso te fazer uma pergunta agora? Claro. Você já foi pobre? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Não, nunca. Então você não entende. Quando você tem dinheiro, pode escolher seus problemas. Quando você não tem, os problemas escolhem você. Helena bebeu um gole de água. Essas famílias não precisam de alguém que ganhe mais dinheiro para ajudá-las melhor. Elas precisam de alguém que entenda o que é não ter escolha. Dona Conceição trouxe o prato de Eduardo, e ele experimentou a primeira garfada. O sabor era extraordinário, complexo, temperado, reconfortante de uma forma que ele não experimentava desde... não conseguia nem lembrar quando. Está bom? Helena perguntou, notando sua expressão. Está incrível, faz tempo que não como algo assim. Algo assim como? Eduardo hesitou. Algo verdadeiro. O almoço se estendeu por quase 2 horas. Algo impensável na rotina habitualmente cronometrada de Eduardo. Eles conversaram sobre a cidade, sobre como São Paulo havia mudado, sobre os pequenos prazeres que se perdiam na correria do dia a dia. Helena descobriu que Eduardo sabia surpreendentemente muito sobre arquitetura urbana, não apenas do ponto de vista comercial, mas estético e histórico. Eduardo, por sua vez, ficou fascinado pela paixão com que Helena falava sobre justiça social, sobre como pequenas vitórias legais podiam transformar vidas inteiras. Havia uma luz em seus olhos quando ela contava sobre casos que havia ganhado, famílias que conseguiu manter em suas casas, trabalhadores que receberam seus direitos de volta. Quando finalmente se levantaram para sair, Eduardo sentiu algo que não experimentava há anos, relutância para que o momento terminasse. Helena, ele disse, enquanto caminhavam pela calçada em direção ao escritório dela, gostaria de jantar comigo amanhã à noite? Helena parou de andar e o encarou. Eduardo, você não desiste mesmo, não é? Não estou pedindo para discutir o caso Santana. Estou pedindo para conhecê-la melhor. Por quê? Novamente aquela pergunta direta que o desarmava. Eduardo passou a mão pelos cabelos. Um gesto que revelava nervosismo. Algo raro nele. Porque em 2 horas de conversa, você me fez pensar mais sobre minha vida do que eu pensei nos últimos 2 anos. Helena estudou seu rosto, procurando sinais de manipulação, de jogo estratégico, mas havia algo diferente em seus olhos agora. Uma vulnerabilidade que não estava lá durante as negociações formais. Onde? Deixe comigo. Eduardo. Helena colocou a mão levemente em seu braço.
Se isso for só mais uma tática para conseguir o terreno, não é. A resposta veio rápida demais, surpreendendo a ambos. Quero dizer, não é só isso. Na manhã seguinte, Helena acordou se questionando se havia tomado a decisão certa. Rodrigo e Marina não esconderam a preocupação quando ela contou sobre o convite. Helena, cuidado, alertou Marina enquanto organizavam os processos do dia. Homens como Eduardo Mendes são predadores. Eles não fazem nada sem um motivo. Eu sei disso, Mari, não sou ingênua. Então por que aceitou? Helena parou de escrever e olhou pela janela. Porque talvez ele não seja exatamente o que pensamos que é. Ou talvez seja exatamente o que pensamos, e você esteja se deixando enganar por um terno bem cortado e alguns comentários inteligentes sobre arquitetura, retrucou Rodrigo. Às 7 da noite, um motorista tocou a campainha do prédio de Helena. Ela havia escolhido um vestido azul marinho simples, mas elegante, algo que não fosse nem formal demais, nem casual demais. Eduardo havia dito apenas: vista-se confortavelmente, o que não ajudava muito. Para sua surpresa, o carro não a levou para nenhum dos restaurantes famosos da cidade. Em vez disso, pararam em frente a um prédio residencial em Pinheiros. Eduardo a esperava na calçada, vestindo jeans escuros e uma camisa branca. A primeira vez que ela o via sem terno. Parecia mais jovem, mais acessível. Onde estamos? Helena perguntou quando ele a ajudou a sair do carro. Meu apartamento. Helena hesitou. Eduardo, não é o que você está pensando. Ele sorriu, mas havia nervosismo em sua expressão. Cozinhei para você. Você cozinhou? Bem, tentei cozinhar. Há uma diferença significativa entre os dois conceitos. O apartamento de Eduardo era diferente do que Helena esperava. Sim, era grande e claramente caro, mas não tinha a ostentação fria que ela imaginara. As paredes eram decoradas com fotografias de arquitetura de vários países, não com quadros caros para impressionar. Havia livros espalhados em várias superfícies, revistas de urbanismo, até mesmo alguns romances. Surpresa? Eduardo perguntou, notando seu olhar curioso. Um pouco. Eu esperava mais... dourado. Eduardo riu. O apartamento dourado é o da minha mãe. Este é meu refúgio. A cozinha estava em um estado de caos organizado. Eduardo havia claramente se esforçado muito, e o resultado foi um risoto de camarão que estava apenas ligeiramente grudento e uma salada que parecia ter sido montada com régua e compasso. Você realmente cozinhou, Helena disse, genuinamente tocada pelo esforço. Passei a tarde toda assistindo vídeos no YouTube. O cara fazia parecer muito mais fácil. Durante o jantar, Eduardo contou sobre sua infância, sobre como havia crescido sob a sombra de um pai que esperava perfeição em tudo. Helena falou sobre sua família no interior de Minas, sobre como havia vindo para São Paulo com uma mala e o sonho de fazer diferença no mundo. Meu pai queria que eu fosse médica, Helena contou, brincando com o garfo. Dizia que advogado era profissão para quem gostava de enganar as pessoas. E você provou que ele estava errado. Provei que nem todos os advogados são iguais. Helena o encarou significativamente. Depois do jantar, Eduardo a levou para a varanda, que oferecia uma vista privilegiada da cidade. As luzes de São Paulo se estendiam até o horizonte como uma constelação terrestre. É bonito, Helena murmurou. Cada luz dessa representa uma vida, Eduardo disse, apoiando-se no parapeito ao lado dela. Uma família, um sonho, uma história. Você costuma pensar assim sobre a cidade? Eduardo ficou em silêncio por um momento. Não, costumava pensar em cada luz como uma oportunidade de negócio, cada prédio como potencial de desenvolvimento. E agora? Ele se virou para olhá-la. Agora estou começando a ver as pessoas por trás das oportunidades. Helena sentiu seu coração acelerar. Havia sinceridade em sua voz, uma vulnerabilidade que contrastava completamente com o empresário implacável que ela conhecera no escritório. Eduardo, o que você quer de mim, de verdade? Ele se aproximou um passo, mas respeitou o espaço entre eles. Honestamente, não sei. Isso é novo para mim. O que é novo? Querer algo que não posso simplesmente comprar. Na manhã seguinte, Helena acordou com o coração ainda acelerado pelas memórias da noite anterior. Após a declaração de Eduardo na varanda, eles haviam ficado em um silêncio carregado de possibilidades não ditas. Ele a levara para casa como um cavalheiro, mas o beijo no rosto de despedida
Havia durado 1 segundo a mais do que seria apropriado, suas mãos se demorando em seus ombros. No escritório, Marina notou imediatamente o estado distante de Helena. Como foi o jantar com o inimigo? Perguntou com um tom meio brincalhão, meio preocupado. Helena suspirou, organizando os papéis sobre a mesa sem realmente prestar atenção no que fazia. Ele cozinhou para mim. Ele... O quê? Rodrigo quase derrubou o café. Eduardo Mendes cozinhou? Risoto de camarão, estava meio grudento, mas... Helena sorriu involuntariamente. Foi doce. Marina e Rodrigo trocaram um olhar alarmado. Helena, Marina disse cuidadosamente. Você está se apaixonando por ele. Não seja ridícula. Você está sorrindo quando fala dele. Eu te conheço há 5 anos, Helena. Você nunca sorri assim quando fala de homens. Antes que Helena pudesse responder, o telefone tocou. Era a Dona Maria Santana, a matriarca da família que se recusava a vender o terreno. Doutora Helena, preciso falar com a senhora. Aconteceu uma coisa. Helena sentiu um aperto no estômago. O que aconteceu, Dona Maria? Ontem à noite apareceu um homem aqui em casa. Disse que representa o senhor Eduardo Mendes. Ofereceu 15 milhões pelo terreno. Helena fechou os olhos. 15 milhões. Era uma quantia astronômica, vida mudando para qualquer família. E a senhora disse o quê? Disse que ia conversar com a senhora primeiro, mas, doutora, a voz de Dona Maria ficou hesitante. É muito dinheiro. Meus netos poderiam estudar nas melhores escolas. Minha filha poderia fazer a cirurgia que precisa. Dona Maria, vamos nos reunir hoje à tarde para conversarmos com calma, está bem? Não tome nenhuma decisão precipitada. Quando Helena desligou, sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eduardo havia mentido para ela. Enquanto jantavam e ele falava sobre ver pessoas por trás das oportunidades, seus representantes estavam pressionando a família Santana com ofertas cada vez mais altas. O que foi? Marina perguntou, notando a expressão de Helena. Ele aumentou a oferta para 15 milhões. Rodrigo assoviou baixinho. Helena, isso é sério. Com esse dinheiro, a família... Eu sei o que a família pode fazer com esse dinheiro. Helena explodiu, surpreendendo a todos com a veemência de sua reação. Mas não é sobre isso. Então é sobre o quê? Marina perguntou gentilmente. Helena lutou para encontrar as palavras. Era sobre dignidade. Era sobre o direito de uma família de manter suas raízes. Era sobre não permitir que pessoas ricas simplesmente varressem do mapa tudo o que não se encaixava em seus planos grandiosos. Mas também era sobre traição, sobre como ela havia começado a acreditar que Eduardo estava mudando, que talvez houvesse algo real crescendo entre eles. Às 3 da tarde, Helena estava na casa simples da família Santana, em uma rua estreita perto do centro da cidade. A casa era pequena, mas bem cuidada, com um jardim minúsculo na frente onde Dona Maria cultivava rosas. João Santana, de 67 anos, recebeu Helena com a cortesia respeitosa de quem havia trabalhado a vida inteira como mecânico. Sua esposa, Maria, serviu café em xícaras de porcelana floral, que claramente eram as xícaras boas da casa. Doutora, a senhora entende a nossa situação, começou Dona Maria. 15 milhões, nunca na nossa vida imaginamos tanto dinheiro. Eu entendo perfeitamente, Helena disse cuidadosamente. E quero que vocês saibam que qualquer decisão que tomarem, eu vou respeitar. Vocês não me devem nada. Mas essa casa, seu João falou pela primeira vez, a voz embargada. Meu pai construiu essa casa com as próprias mãos quando chegou aqui de Minas. Cada tijolo, cada tábua do assoalho. Meus filhos nasceram nessa casa. Pai, mas 15 milhões, interveio Carlos, o filho mais novo, um eletricista de 35 anos. Com esse dinheiro, posso abrir minha própria empresa. Os meninos podem estudar medicina se quiserem. A família estava dividida, e Helena podia ver a angústia em cada rosto. Eram pessoas boas, trabalhadoras, enfrentando uma decisão impossível entre o passado e o futuro. Posso dar um conselho? Helena perguntou. Não como advogada, mas como alguém que se importa com vocês. Todos acenaram. Não tomem essa decisão com pressa. É uma quantia vida mudando, isso é verdade. Mas uma vez que vendam, não há volta. Conversem entre vocês, durmam sobre isso, pesem tudo com calma. Quando Helena saía da casa do Santana, encontrou Eduardo apoiado no carro dele, estacionado do outro lado da rua.
Ele usava óculos escuros, mas ela podia sentir seu olhar sobre ela. "Quanto tempo faz que está aí?" Helena perguntou, aproximando-se dele com passos decididos. "O suficiente para ver que você realmente se importa com eles." "Eduardo, precisamos conversar." Ele tirou os óculos escuros e Helena viu algo em seus olhos que não conseguiu identificar. "Sobre os 15 milhões? Sobre você me mentir. Eu nunca menti para você. Omissão também é mentira." Helena retrucou. "Ontem à noite você falou sobre ver pessoas por trás das oportunidades e, ao mesmo tempo, mandou alguém pressionar essa família." Eduardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Helena, você não entende como funciona o mundo dos negócios." "Não, Eduardo. Você que não entende como funciona o mundo real." Helena deu um passo à frente. "Essas pessoas não são peças de um quebra-cabeças. Elas têm história, têm sentimentos. E eu estou oferecendo 15 milhões para elas. Isso não é suficiente para provar que me importo?" "Dinheiro não resolve tudo, Eduardo. Algumas coisas não têm preço." Eles ficaram se encarando no meio da rua, duas pessoas de mundos completamente diferentes, tentando encontrar uma linguagem comum. "Helena," Eduardo disse finalmente, sua voz mais baixa. "Eu não sei como fazer isso." "Fazer o quê?" "Ser diferente. Ser a pessoa que você gostaria que eu fosse." A resposta pegou Helena desprevenida. Havia vulnerabilidade real em sua confissão, uma honestidade crua que contrastava com o empresário controlado que ela conhecera. "Eduardo, eu não quero que você seja diferente por minha causa. Quero que você seja diferente por sua causa." Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou na varanda de seu apartamento até as primeiras horas da madrugada, observando a cidade e repensando cada palavra da conversa com Helena. Pela primeira vez em anos, questionou não apenas suas táticas de negócio, mas as bases fundamentais de como via o mundo. Na empresa Mendes em Associados, a segunda-feira chegou com sua habitual agitação. Eduardo tinha reuniões marcadas para discutir 3 novos empreendimentos, mas sua mente estava longe dos números e projeções. "Senhor Mendes." Carla entrou no escritório carregando uma pilha de documentos. "Os investidores do projeto do centro estão pressionando para ter uma resposta sobre o terreno Santana. Eles querem saber se devemos procurar um local alternativo." Eduardo girou a cadeira para encarar a janela. "Carla, você já se perguntou se estamos fazendo a coisa certa?" "Senhor?" A pergunta a pegou desprevenida. "O projeto do complexo comercial. Vai gerar empregos, vai revitalizar a região, vai trazer desenvolvimento econômico, mas também vai apagar completamente a história daquele quarteirão." Carla hesitou. Em 10 anos trabalhando para Eduardo, nunca o havia visto questionar aspectos éticos de um projeto. Ele sempre fora pragmático. Se era legal e lucrativo, era viável. "Senhor, talvez o senhor devesse conversar com os sócios." "Os sócios só se importam com o retorno do investimento," Eduardo interrompeu. "Mas e se houvesse uma forma de fazer o projeto sem destruir o que já existe?" 2 horas depois, Eduardo estava no escritório de arquitetura que desenvolvia o projeto do complexo comercial. Spread sobre uma mesa grande, as plantas mostravam um empreendimento impressionante. Torres de escritórios, shopping center, hotel de luxo, tudo integrado em um complexo que ocuparia 4 quarteirões inteiros. "Ricardo," Eduardo chamou o arquiteto-chefe, um homem de seus 50 anos com quem trabalhava há mais de uma década. "É possível modificar o projeto para preservar algumas das construções históricas da área?" Ricardo ergueu os olhos das plantas, surpreso. "Eduardo, já discutimos isso. A maximização do espaço requer... Eu sei o que discutimos. Estou perguntando se é possível." "Bem," Ricardo estudou as plantas com atenção renovada. "Seria mais complexo, mais caro. Teríamos que redesenhar toda a estrutura e perderia cerca de 20% da área comercializável. Mas seria possível? Tecnicamente, sim. Por que a mudança de ideia?" Eduardo não respondeu diretamente. Em vez disso, pediu para ver fotografias aéreas da área. Pela primeira vez, prestou atenção real às casas pequenas, aos pequenos comércios familiares, às árvores centenárias que seriam removidas para dar lugar ao concreto e ao aço. "Quero que você prepare um projeto alternativo," Eduardo disse finalmente. "Um que preserve o máximo possível do que já existe." "Eduardo, isso vai custar..." "Eu sei quanto vai custar. Faça o projeto."
Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena estava tendo sua própria crise de consciência. Dona Maria havia ligado de manhã para dizer que a família havia decidido aceitar a oferta de Eduardo. A decisão havia sido difícil, mas os argumentos práticos haviam vencido. Com 15 milhões, poderiam garantir o futuro de toda a família, inclusive das gerações futuras. Doutora Helena, Dona Maria disse pelo telefone, a voz misturando alívio e melancolia. A senhora acha que estamos fazendo a coisa certa? Helena olhou pela janela de seu escritório, vendo crianças brincando na praça em frente. Dona Maria, vocês estão fazendo o que é melhor para a sua família. Não há nada de errado nisso. Mas o senhor João está triste. Desde ontem não fala quase nada. Helena sentiu o coração apertar. Vocês querem que eu prepare os documentos? Se não for incômodo... Depois de desligar, Helena ficou parada no meio do escritório, sentindo-se estranhamente vazia. Havia vencido centenas de casos, mas desta vez sentia como se tivesse perdido algo importante, mesmo tendo tecnicamente protegido os interesses de seus clientes. Finalmente acabou, disse Marina, que havia ouvido a conversa telefônica. Eles fizeram a escolha certa, Helena. 15 milhões vão mudar a vida deles completamente. Eu sei, Helena murmurou. Então por que me sinto tão mal? Porque você se envolveu emocionalmente. Você sempre se envolve. Helena estava preparando os documentos de venda quando seu telefone tocou. Era Eduardo. Helena, podemos conversar? Sobre os documentos? Estou preparando tudo. Deve estar pronto amanhã. Não é sobre os documentos, é sobre nós. Helena pausou, a caneta suspensa no ar. Eduardo, não há um nós. Houve um jantar, uma conversa agradável, mas... Helena, cancele a venda. O quê? Cancele a venda do terreno. Eu vou retirar a oferta. Helena sentou-se lentamente. Eduardo, você não pode estar falando sério. São 15 milhões. A família já decidiu. Então deixe que eles mantenham o terreno e eu dou os 15 milhões mesmo assim. Eduardo. Helena, eu estou redesenhando o projeto inteiro. Quero preservar a casa deles, as outras casas históricas da região. Quero construir em volta delas, não sobre elas. Helena ficou em silêncio, processando o que estava ouvindo. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou finalmente. Porque você estava certa. Algumas coisas não têm preço. E porque... Eduardo hesitou. Porque quero ser o tipo de pessoa de quem você poderia se orgulhar. Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. Hey, Eduardo, jante comigo hoje à noite? Desta vez eu prometo que a comida vai estar melhor. Pela primeira vez em dias, Helena sorriu. Está bem, mas desta vez eu cozinho. Helena morava em um apartamento de 2 quartos no Itaim Bibi, pequeno, mas aconchegante, decorado com móveis que havia comprado aos poucos e algumas plantas que conseguia manter vivas, apesar de sua rotina corrida. Quando Eduardo tocou a campainha às 8 da noite, ela ainda estava terminando de temperar o frango que havia decidido preparar. Entre, está aberto! Gritou da cozinha, as mãos sujas de alho e páprica. Eduardo entrou, carregando uma garrafa de vinho e um buquê de flores. Mas não eram as rosas caras e impecáveis que normalmente comprava. Eram margaridas simples, compradas na floricultura da esquina, com um charme despretensioso que combinava muito mais com Helena. Cheira muito bem aqui, disse ele, aparecendo na porta da cozinha. Helena se virou ainda usando um avental com estampa de gatinhos que ganhara de presente de sua sobrinha. Ao ver Eduardo parado ali, observando-a cozinhar em sua pequena cozinha, sentiu uma intimidade que a assustou um pouco. Frango à parmegiana, nada muito sofisticado, mas é minha especialidade. Eduardo se aproximou, colocando as flores na bancada. Posso ajudar? Você sabe cozinhar além de risoto grudento? Sei descascar batatas. Minha avó me ensinou quando eu era criança. Helena apontou para o saco de batatas sobre a bancada. Então você está contratado. Trabalharam lado a lado na pequena cozinha e Helena descobriu que Eduardo era surpreendentemente hábil com a faca. Suas mãos, que ela sempre vira apenas assinando contratos milionários, descascavam batatas com movimentos precisos e experientes. Sua avó cozinhava? Helena perguntou, temperando a salada. Todos os domingos era a única refeição da semana que toda a família fazia junto. Eduardo pausou, uma expressão distante cruzando seu rosto.
Depois que ela morreu, paramos com as reuniões de domingo. Meu pai disse que era perda de tempo. Que idade você tinha? 12 anos. Helena sentiu uma pontada de tristeza por aquele menino de 12 anos que havia perdido não apenas a avó, mas também a única tradição familiar que o conectava com algo maior que negócios e dinheiro. E você? Sua família ainda se reúne? Helena sorriu. Todo domingo, sem falta. Minha mãe prepara um almoço para 20 pessoas, mesmo que só apareçam 5. Ela diz que comida guardada no freezer não tem gosto de família. Durante o jantar, Eduardo contou mais sobre sua decisão de redesenhar o projeto. Havia passado o dia inteiro com arquitetos e engenheiros, calculando como preservar não apenas a casa do Santana, mas toda uma quadra de casas históricas. Vai custar quase 40% a mais do orçamento original, explicou cortando um pedaço do frango. Meus sócios estão não muito felizes. E você? Eduardo mastigou lentamente, como se estivesse saboreando não apenas a comida, mas a pergunta. Estou descobrindo que existem coisas mais importantes do que a margem de lucro máxima. Como o quê? Como dormir bem à noite, como olhar no espelho de manhã e gostar da pessoa que vejo. Helena pousou o garfo, estudando seu rosto. Eduardo, posso te perguntar uma coisa? Quando foi a última vez que você se sentiu realmente feliz? A pergunta o pegou desprevenido. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, revirando memórias como quem procura algo perdido há muito tempo. Honestamente, não me lembro, admitiu finalmente. Satisfeito com conquistas, sim, orgulhoso de vitórias nos negócios, claro, mas feliz, realmente feliz. Acho que não sinto isso desde criança. E agora? Eduardo a encarou. Agora estou começando a lembrar como é. Depois do jantar, se acomodaram no pequeno sofá de Helena para tomar o vinho que ele havia trazido. A TV estava ligada em um canal de filmes antigos, passando um clássico de Cary Grant que nenhum dos dois estava realmente assistindo. Helena, Eduardo disse, girando a taça entre os dedos, preciso te contar uma coisa. O tom sério em sua voz fez Helena se virar completamente para ele. O que é? Meus sócios estão considerando me tirar da presidência da empresa. Helena sentiu o estômago se contrair. Por causa do projeto? Por causa de uma série de decisões que eles consideram irracionais. O projeto dos Santana foi só a gota d'água. Quais outras decisões? Eduardo suspirou. Cancelei um empreendimento em Guarulhos porque descobri que deslocaria uma comunidade inteira. Mudei os planos de um resort no litoral para preservar uma área de Mata Atlântica. Recusei 3 propostas de compra de terrenos porque... Porque o quê? Porque me perguntei o que você pensaria de cada uma delas. Helena sentiu o coração disparar. Eduardo, eu sei que é loucura. Sei que nos conhecemos há apenas algumas semanas, mas você virou minha bússola moral, Helena. E agora meus próprios sócios acham que perdi o juízo. Helena colocou a taça na mesa de centro e se aproximou dele no sofá. Você não perdeu o juízo. Você encontrou sua consciência. E se eles me tirarem da empresa que construí? Então você constrói outra. Diferente. Melhor. Eduardo a encarou com uma intensidade que a fez tremer. Você fala como se fosse simples. Não é simples, mas é possível. Helena tocou seu rosto suavemente. Eduardo, você tem 35 anos. Tem talento, experiência, recursos. Se quiser recomeçar seguindo seus novos princípios, pode fazer isso. E você estaria disposta a me ajudar? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Helena sabia que estava chegando a um ponto sem volta. Aproximar-se mais de Eduardo significaria entrar em um mundo que sempre evitara, mas também significaria apostar em uma transformação que estava testemunhando em primeira mão. Eduardo, ela sussurrou. Ele se inclinou, e desta vez não havia hesitação. O beijo foi suave, quase tímido, como se ambos estivessem conscientes do peso do momento. Quando se separaram, permaneceram próximos, as testas se tocando. Helena, eu nunca senti isso antes. O quê? Vontade de ser uma pessoa melhor por alguém. Helena fechou os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Eduardo, você não precisa ser melhor por mim. Precisa ser melhor por você. E se eu não souber como? Então aprenderemos juntos. Na manhã seguinte, Eduardo foi para o escritório com um misto de determinação e apreensão. Havia uma reunião marcada com os 5 sócios principais da Mendes Eng Associados.
e ele sabia que seria confrontado sobre suas decisões recentes. A sala de reuniões no 45º andar estava tensa quando Eduardo entrou. Roberto Farias, seu sócio mais antigo e amigo desde a faculdade, nem mesmo ergueu os olhos dos documentos quando ele se sentou. Eduardo, começou o Dr. Augusto Pinheiro, o mais velho do grupo e principal investidor. Precisamos discutir o rumo que a empresa está tomando. Estou ouvindo. O projeto do complexo comercial do centro. Os custos adicionais para a preservação histórica vão reduzir nosso lucro em 30%. Isso é inaceitável. Eduardo respirou fundo. Doutor Augusto, o projeto reformulado ainda gera lucro substancial. Além disso, cria um diferencial no mercado. Diferencial? Interrompeu Marcos Silva, o sócio responsável pela área financeira. Eduardo, nós não somos uma ONG. Somos uma empresa que tem compromissos com investidores. E eu tenho compromissos com minha consciência. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Roberto finalmente ergueu os olhos, e Eduardo viu decepção no olhar do homem que havia sido testemunha de casamento de seus pais. Consciência? Roberto riu amargamente. Eduardo, onde estava sua consciência quando compramos aqueles terrenos em Osasco por uma fração do valor de mercado? Onde estava quando construímos o shopping em Alphaville sobre um terreno que sabíamos ter problemas ambientais? Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco. Roberto estava certo, e eles sabiam disso. Durante anos ele havia fechado os olhos para questionamentos éticos em nome do lucro. As pessoas mudam, Roberto. Não, Eduardo. As pessoas se apaixonam por advogadas idealistas e perdem o foco. A menção a Helena fez Eduardo se levantar bruscamente. Deixe Helena fora disso. Impossível deixá-la fora. Dr. Augusto interveio. Suas decisões mudaram drasticamente desde que começou a se envolver com ela. É uma coincidência muito conveniente. O que vocês estão insinuando? Estamos dizendo que você está tomando decisões de negócio baseadas em emoções, Marcos respondeu. E isso é incompatível com a posição de CEO de uma empresa deste porte. Eduardo olhou ao redor da mesa, vendo rostos que conhecia há anos se transformando em expressões frias e calculistas. Eram os mesmos homens com quem havia celebrado vitórias, com quem havia construído um império, mas agora, pela primeira vez, via quem eles realmente eram. E, mais importante, via quem ele havia sido. Então, o que vocês propõem? Afastamento temporário da presidência, Dr. Augusto disse formalmente, até que você recupere a perspectiva adequada. E se eu me recusar? Então convocaremos uma assembleia extraordinária para sua destituição definitiva. Eduardo assentiu lentamente. Entendi. Vocês têm votos suficientes para isso? Roberto o encarou com frieza. Temos, Eduardo. E você sabe disso. 2 horas depois, Eduardo estava sentado em seu carro no estacionamento de um shopping, ligando para Helena. Sua voz estava controlada, mas ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Eduardo, o que aconteceu? Posso te ver? Agora! Helena estava no meio de uma audiência, mas algo no tom de sua voz a fez pedir um intervalo ao juiz. Onde você está? Eles se encontraram em um café pequeno no centro da cidade, longe dos lugares que qualquer um dos colegas de Eduardo frequentaria. Quando ela chegou, encontrou-o sentado em uma mesa dos fundos, ainda usando o terno impecável, mas com uma expressão derrotada que ela nunca havia visto. Eles me deram um ultimato, Eduardo contou, mexendo distraidamente no açúcar do café que nem havia provado. Ou volto a ser o empresário implacável de antes ou perco tudo. Helena sentiu o coração apertar. E você? O que vai fazer? Eduardo a encarou. Honestamente, não sei. Helena, essa empresa é tudo que construí nos últimos 15 anos. É minha vida. Era sua vida, Helena corrigiu suavemente. Mas você mudou. Você descobriu que existe mais na vida do que apenas lucro. E se eu estiver errado? E se eu estiver jogando fora tudo que conquistei por uma fase? A palavra fase atingiu Helena como uma bofetada. É isso que sou para você, uma fase? Eduardo percebeu imediatamente o erro. Não, Helena, não foi isso que eu quis dizer. Então o que você quis dizer, Eduardo? Porque parece que, na primeira dificuldade séria, você está considerando desistir de tudo em que disse acreditar agora. Não é tão simples assim. Não?
Então me explique como é. Eduardo passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Helena, você não entende. Você nunca teve que escolher entre seus princípios e sua sobrevivência financeira. Nunca tive? Helena riu, mas sem humor. Eduardo, eu recuso casos que pagariam o meu salário de um ano inteiro, porque vão contra meus princípios. Eu escolho defender pessoas que nem sempre podem me pagar, porque acredito que é o certo. Todos os dias, eu escolho meus princípios sobre dinheiro. É diferente. Você nunca teve 15 anos de trabalho em risco. Você está certo. Helena se levantou pegando a bolsa. É diferente. Porque aparentemente 15 anos construindo riqueza pesam mais do que construir um caráter. Helena, espera. Mas ela já estava saindo do café, deixando Eduardo sozinho com sua crise de consciência e um café frio que simbolizava perfeitamente como sua vida havia esfriado em questão de horas. 3 dias se passaram desde a discussão no café, e Eduardo não conseguia parar de pensar nas últimas palavras de Helena. Ele havia tentado ligar várias vezes, mas ela não atendia. Marina havia sido educada, mas firme ao telefone. Helena não quer falar com o senhor no momento. Eduardo estava em seu escritório, olhando pela janela para a cidade que havia ajudado a moldar com concreto e ambição, quando Carla entrou com uma expressão preocupada. Senhor Mendes, tem uma senhora aqui embaixo que insiste em falar com o senhor. Disse que é Dona Maria Santana. Eduardo se endireitou na cadeira. A matriarca da família, cujo terreno havia causado toda essa reviravolta em sua vida, estava ali. Mande ela subir. Dona Maria entrou no luxuoso escritório com os olhos arregalados, claramente impressionada com o ambiente, mas mantendo a dignidade simples que Eduardo havia aprendido a respeitar. Ela usava seu melhor vestido, o mesmo que provavelmente usava para ir à igreja aos domingos. Senhor Eduardo, desculpe incomodar o senhor no trabalho. Não é incômodo algum, Dona Maria. Por favor, sente-se. Quer um café? Não precisa, obrigada. Ela se sentou na ponta da poltrona, nervosa. Vim aqui porque... Bem, porque está acontecendo uma coisa estranha. Eduardo franziu a testa. Como assim? O senhor retirou a oferta pelos 15 milhões, não foi? A doutora Helena falou que o senhor ia fazer um projeto novo, que não precisava mais do nosso terreno. É verdade. Dona Maria mexeu com as mãos no colo. Então, por que apareceu outro homem ontem oferecendo 20 milhões? Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Outro homem? Disse que representava uma empresa chamada... Como era mesmo? Ela tirou um cartão amarrotado da bolsa. Pinheiro em Associados. Disse que soube que a gente queria vender e que tinha interesse no terreno. Eduardo conhecia bem o nome. Dr. Augusto Pinheiro havia decidido agir pelas costas, provavelmente para forçá-lo a voltar ao projeto original ou simplesmente para tomar o controle da situação. Dona Maria, a senhora assinou alguma coisa? Não, senhor. Falei que precisava conversar com a doutora Helena primeiro. Mas, senhor Eduardo, ela hesitou. 20 milhões é muito dinheiro. Minha família está dividida. Alguns acham que é a oportunidade da nossa vida. Eduardo ficou em silêncio por um momento, processando as informações. Seus ex-sócios não apenas estavam tentando tirá-lo da empresa, estavam ativamente sabotando seus projetos. Dona Maria, posso lhe fazer uma pergunta? O que a senhora quer? De verdade? A pergunta simples pegou a senhora idosa desprevenida. Ela ficou em silêncio, olhando pelas janelas enormes do escritório, vendo a cidade se estender até o horizonte. Senhor Eduardo, vou lhe contar uma coisa. Quando eu era menina, morava com meus pais numa fazenda em Minas. Era muito pobre, mas a gente tinha nossa terra, nossa casinha, nossa história. Um dia apareceu um homem da cidade oferecendo dinheiro pela terra. Meu pai vendeu. Achou que estava fazendo o melhor para a família. Ela pausou, perdida nas memórias. A gente mudou para a cidade, comprou uma casa melhor, os filhos puderam estudar. Mas meu pai nunca mais foi o mesmo. Ficava falando da terra, das árvores que ele mesmo havia plantado, dos bichos que conhecia pelo nome. Morreu de tristeza, senhor Eduardo. Literalmente morreu de saudade. Eduardo sentiu um aperto no peito. E a senhora tem medo de que aconteça a mesma coisa com seu João. Tenho. Aquela casa é a vida dele. Mas também tenho medo de não dar o melhor futuro para os meus netos. Dona Maria o encarou diretamente. O senhor acha que existe uma forma de ter os dois? Naquele momento,
Olhando para aquela senhora simples, que resumira em poucas palavras o dilema que ele próprio enfrentava, Eduardo teve uma epifania. Não era sobre escolher entre dinheiro e princípios, era sobre encontrar uma forma de alinhar ambos. Dona Maria, posso lhe fazer uma proposta diferente? Que tipo de proposta? Eduardo se levantou caminhando até a janela. E se eu lhe dissesse que existe uma forma de sua família manter a casa e ainda assim ter segurança financeira para o futuro? Como assim? Eduardo se virou e Dona Maria viu em seus olhos uma determinação que não estava lá quando ela havia chegado. E se, em vez de vender o terreno, vocês se tornassem sócias do empreendimento? Na tarde daquele mesmo dia, Eduardo estava batendo na porta do escritório de Helena. Rodrigo o atendeu, claramente desconfortável. Eduardo, ela realmente não quer... Rodrigo, preciso falar com ela. É sobre a família Santana. Rodrigo hesitou, mas algo no tom urgente de Eduardo o fez reconsiderar. Vou perguntar. Helena apareceu alguns minutos depois, os braços cruzados e uma expressão defensiva no rosto. 5 minutos. Pinheiro está tentando comprar o terreno dos Santana por 20 milhões. Helena se endireitou imediatamente. O quê? Eduardo explicou rapidamente a visita de Dona Maria e as manobras de seus ex-sócios. Eles estão tentando me forçar a voltar atrás ou simplesmente tomar o controle do projeto. E o que você vai fazer? Eduardo respirou fundo. Vou renunciar à presidência da empresa. Helena piscou, surpresa. Eduardo, não terminei. Vou renunciar. Mas antes vou propor algo diferente para a família Santana. Em vez de venderem o terreno, eles se tornam sócios minoritários do projeto. Mantenham a propriedade, recebem uma porcentagem dos lucros para sempre e a casa deles se torna parte do projeto. Talvez um centro cultural, um memorial da história do bairro. Helena o encarou em silêncio, processando a proposta. Helena, eu escolhi meus princípios. Escolhi você. Eduardo, você não precisa escolher entre ter sucesso e ter caráter. Precisa redefinir o que significa sucesso para você. Eduardo deu um passo à frente. É exatamente isso que estou fazendo. Vou abrir minha própria empresa. Pequena no começo, mas construída sobre bases diferentes. Quer me ajudar? Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. Eduardo, você tem certeza? Porque não há volta depois disso. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Eduardo tocou seu rosto suavemente. Helena, você me mostrou que existe uma forma diferente de viver. Uma forma onde posso ser bem-sucedido sem pisar nos outros, onde posso construir coisas bonitas sem destruir o que já existia. E se não der certo? Eduardo sorriu, e desta vez foi um sorriso completamente diferente dos que Helena havia visto antes. Não era o sorriso confiante do empresário acostumado a vencer, mas o sorriso esperançoso de alguém que havia encontrado um novo propósito. Então, pelo menos vamos falhar tentando ser pessoas melhores. E 6 meses depois, Eduardo estava de pé em uma pequena cerimônia na casa dos Santana, agora oficialmente preservada como parte do novo projeto Vila Memória, um complexo comercial que havia conseguido equilibrar desenvolvimento urbano com preservação histórica. A casa da família havia se tornado um pequeno museu comunitário, contando a história do bairro e das famílias que o construíram. Ao lado, um centro cultural oferecia cursos gratuitos para a comunidade. O complexo comercial propriamente dito foi construído ao redor dessas estruturas preservadas, criando um conjunto arquitetônico único em São Paulo. Nunca imaginei que fosse possível, disse seu João para Eduardo, lágrimas nos olhos enquanto observava crianças brincando no jardim que havia sido expandido e transformado em uma pequena praça. Manter nossa casa e ainda ter tudo isso. Eduardo sorriu. Às vezes as melhores soluções são as que ninguém pensou antes. A empresa Mendes Desenvolvimento Sustentável ainda era pequena. Apenas Eduardo, 2 arquitetos jovens e uma secretária que trabalhava meio período. Mas os 3 projetos que haviam concluído até agora haviam gerado tanto interesse na mídia quanto lucro suficiente para provar que era possível fazer desenvolvimento imobiliário de forma ética. Helena se aproximou, usando um vestido amarelo que Eduardo nunca havia visto. Ela havia deixado o cabelo crescer e estava mais bonita do que nunca. Como se sente? Ela perguntou, entrelaçando os dedos nos dele.
como se tivesse acordado de um sonho ruim muito longo. Não se arrepende de nada. Eduardo olhou ao redor, vendo Dona Maria servindo café em xicrinhas de porcelana para os vizinhos, vendo crianças correndo entre adultos que conversavam animadamente sobre os novos cursos que seriam oferecidos no centro cultural, vendo uma comunidade inteira celebrando algo que havia sido construído com ela, não sobre ela. Do que eu me arrependeria? De ter descoberto que existe uma forma melhor de viver, de ter encontrado você, de ter aprendido que sucesso real não se mede apenas em dinheiro. Helena sorriu. E quanto aos seus antigos sócios? Eduardo deu de ombros. O projeto original deles está atolado em questões ambientais e processos judiciais. Aparentemente, quando você constrói ignorando todos os impactos sociais e ambientais, essas coisas voltam para te assombrar. Karma. Consequências. Dona Maria se aproximou deles, carregando uma bandeja com 2 cafés. Doutor Eduardo, doutora Helena, obrigada por tudo, de verdade. Obrigado por me ensinar que algumas coisas realmente não têm preço, Dona Maria. Quando a cerimônia terminou e os convidados começaram a se dispersar, Eduardo e Helena caminharam lentamente pela pequena praça. O sol estava se pondo, pintando o céu de São Paulo com tons dourados que refletiam nas janelas dos prédios ao redor. Helena! Eduardo parou de andar e se virou para ela. Tem uma coisa que venho querendo te perguntar há meses. O que é? Eduardo tirou uma pequena caixa do bolso e Helena sentiu o coração disparar. Eduardo, não é o que você está pensando. Ele sorriu, abrindo a caixa para revelar não um anel, mas uma chave pequena. É a chave do escritório que estou alugando na Vila Madalena, bem pertinho do seu. Helena riu, meio aliviada e meio desapontada. E o que eu faria com essa chave? Seria minha sócia, advogada-chefe da Mendes Desenvolvimento Sustentável, especialista em questões sociais e ambientais. Eduardo pegou suas mãos. Helena, eu construí uma empresa nova baseada nos princípios que você me ensinou, mas ela não seria completa sem você. Helena olhou para a chave e depois para Eduardo. E, pessoalmente, onde nós nos encaixamos em tudo isso? Eduardo sorriu, guardando a caixa e tirando outra do bolso. Helena reconheceu imediatamente o formato. Bem, para a parte pessoal eu tenho outra proposta. Desta vez, quando ele se ajoelhou ali na pequena praça, com as luzes da cidade começando a se acender ao redor deles, Helena não teve dúvidas sobre sua resposta. Eduardo Mendes, você realmente mudou, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Para melhor? Para o homem por quem eu me apaixonei. Quando Helena disse sim, Dona Maria, que havia ficado observando discretamente da janela de sua casa preservada, sorriu e murmurou uma oração de gratidão. Ela havia testemunhado algo raro. Um milionário que havia tentado dominar com dinheiro e poder, mas havia terminado sendo dominado por algo muito mais poderoso, o amor verdadeiro e a possibilidade de redenção. 6 meses depois disso, no dia do casamento de Helena e Eduardo, realizado no jardim da Casa do Santana, agora oficialmente tombada como patrimônio histórico da cidade, Dona Maria serviu o bolo que ela mesma havia feito, e quando os noivos dançaram sua primeira valsa como marido e mulher, toda a comunidade que havia se beneficiado de sua união acompanhou com aplausos. Eduardo havia descoberto que o verdadeiro poder não vinha de dominar pessoas, mas de elevá-las. E Helena havia descoberto que o amor verdadeiro não mudava as pessoas, revelava quem elas realmente eram por baixo das máscaras que usavam para sobreviver no mundo.